Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Quintas Automotivas, dando continuidade à nossa entrega da série Tecnologia em Motores. Aliás, já estamos na parte 3, Na parte 2 com o Renato falamos bastante do lado conceitual de relação de compressão, eficiência volumétrica. Ok, agora chegou a hora de tirar aquilo do teórico e mostrar um pouquinho na prática como aqueles conceitos se aplicam no diagnóstico, numa oficina. Exato. E o que vamos fazer hoje para mostrar isso na prática? Bom, aqui nós faremos alguns testes. Primeiro deles, o mais usado aí, que é o teste de compressão de cilindros. Então nós faremos aqui a remoção das velas de ignição e vamos medir a compressão de cada um dos cilindros. Ele já é um indício de um provável desgaste ali em anéis, pistões, em válvulas. Na sequência desse teste, nós faremos também o teste de vazamento de cilindros. Então ele toda aquela relação de compressão, aquela exemplo que a gente mostrou, se lembra? 11 a 1, Exato. Não está fugando para algum lugar essa compressão que estamos O grande gerando. objetivo aqui é a gente identificar onde está essa perda, se ela está no desgaste de cilindros e anéis, se está numa válvula de emissão, numa válvula de escapamento, se há uma fuga para o circuito de arrefecimento. Então o objetivo do teste de vazamento de cilindro é identificar, ter uma precisão maior no ato do diagnóstico. E um terceiro teste nós faremos com um equipamento diagnóstico FSA 500, onde ele vai permitir fazer uma verificação, sem desmontar nada, Diego, de como anda a compressão de cada um dos cilindros. Isso é a compressão relativa. Compressão relativa, exatamente. Já ajuda pra caramba. Olha, todos esses testes, quando a gente mede compressão, fuga de cilindro, até compressão relativa, eles têm uma função muito importante que às vezes nós perdemos um pouco o rumo quando estamos fazendo o diagnóstico. O que é isso? Os motores, hoje em dia, eles são controlados pela eletrônica. Então, nós temos que saber em algum momento se aquela falha que estamos procurando, ela tem origem mecânica ou é eletrônica. Então, de alguma forma aqui, ou de alguma forma não, de forma precisa, a gente consegue separar a mecânica da eletrônica, porque esse divisor de águas ajuda pra caramba no diagnóstico, não perder tempo, investindo tempo em tema que não tem nada a ver. Então, a mecânica continua sendo também fonte de falhas, então a gente tem que comprovar isso aí. Mas vamos partir para os testes? Vamos partir para o primeiro teste, que é o teste de compressão de cilindros. Legal, vamos montar isso aí. Muito bem, a gente já preparou tudo para fazer a medição de compressão, mas assim, é um procedimento que requer alguns cuidados, né? Alguns cuidados, na verdade tem uma técnica a seguir, não é medir de qualquer jeito. Quais são os passos desse procedimento que tem que seguir para que essa medição não seja errada ou influenciada ou que traga um valor errado? Legal. Primeira coisa, o motor deve estar aquecido na sua temperatura normal de trabalho. Pois isso traz com que todos os elementos internos estejam na sua temperatura normal de funcionamento, ou seja, dilatados. Exatamente. A gente falou, isso é importante ressaltar, a gente falou que o motor é uma máquina térmica. Então, pistão, anel, válvula, tudo isso tem um dimensional, quer dizer, uma forma que ela é prevista para tomar sua dimensão final quando está em temperatura de trabalho. Quer dizer, o pistão, por exemplo, ele não é completamente cilíndrico quando o motor está frio. Ele toma a sua medida final quando está em temperatura ideal de funcionamento. Válvulas, anéis, tudo a mesma coisa. Por isso, fazer uma medição de compressão com motor frio, ela não é relevante, ela não indica muita coisa. Exato. Aqui nós efetuamos a remoção de todas as velas de ignição. Efetuamos também o desligamento da bobina de ignição, evitando assim o disparo da centelha perdida, e também efetuamos aqui o desligamento de todos os injetores. O importante, Diego, é não ter ignição sendo jogada aqui descarregada na carcaça, e também combustível sendo injetado sem necessidade dentro da câmara de combustão. Porque depois se acumula no catalisador esse combustível sem queimar e pode dar até um problema. Exatamente. Até o catalisador. Já vimos isso acontecer na Sim, claro. E, bom, após isso, o teste consiste em quê? Utilizar aqui um manômetro
de compressão, de medição de compressão de cilindro. Isso você encontra fácil no mercado para compra. Então, nós vamos conectar esse manômetro em um dos cilindros, com auxílio aqui de uma outra pessoa, vai acionar a partida até que o ponteiro do manômetro se estabilize. Estabilizou, nós vamos fazer a leitura, anotar essa medida e assim seguir para todos os demais cilindros. Isso. E na partida, pé na tábua. Por quê? Exato. Porque aí a borboleta vai estar na sua máxima abertura, permitindo que a entrada de ar seja o máximo possível. Sem nada obturando aí a entrada de ar. Então, eu vou fazer isso para você. Ok, ótimo. Vamos lá. Da partida, pé no fundo, e você faz essa medição dos cilindros. Exatamente. Okay? Vamos nessa. Muito bem, então removidas as velas de ignição, vamos introduzir aqui a ferramenta para teste de compressão. Lembrando que ela tem uma borracha na ponta e a gente vai apoiar no orifício da vela. O Diego está lá dentro do veículo. Acompanhem aqui a subida do ponteiro até a sua estabilização. Pode dar partida. Ok. Vamos ler aqui o valor. Nós temos aqui 14 bar de compressão, ou 14 kg força por centímetro quadrado. Vamos anotar essa medida. E passaremos ao próximo cilindro. Pode dar partida. Ok. Temos aqui 14,5. Pode dar partida. Ok. E o último cilindro. Ok, pode dar partida. Ok. 14. Feito isso, devemos analisar aqui os valores de compressão medidos e verificar a diferença entre eles. Por via de regra, quanto menor a diferença entre esses cilindros, mais balanceado está esse motor em relação à sua compressão. Muito bem, estamos aqui agora com o resultado do primeiro teste, né? Sim. Compressão, o resultado de cada um dos cilindros, e a gente estamos vendo que tem um equilíbrio legal, né? Então temos aqui, conforme nós medimos, 14 kg força por centímetro quadrado, 14 bar no primeiro, 14,5 no segundo, 14 no terceiro e 14 no quarto. Tá ótimo, uma diferença bem pequena. O que a gente tolera aí de diferença máxima entre esses cilindros de compressão é algo entre 10% e 15% de diferença. Então, se a gente for pegar 10, vai ficar uma conta mais fácil, seria 1,4 bar de pressão, 1,4 kg força por centímetro quadrado de diferença de pressão entre cada cilindro. Exato. Aqui nós temos uma variação muito pequena. Então, este veículo está com um equilíbrio bem grande em relação à compressão dos cilindros. Perfeito. Também é bom lembrar que esse é o resultado desse modelo. Exato. Tá? Esses valores de compressão estão diretamente relacionados ao que falamos na entrega anterior, que é a relação de compressão. Motores mais comprimidos vão gerar uma maior pressão. Exato. Entre cilindros. E aí um detalhe curioso é que às vezes você pode ter um carro que tem uma diferença para baixo, ou seja, perdeu compressão, e você pode ter um cilindro que está muito para cima também. Exato. Tá? Que esse seria caso de quê? Porque um cilindro pode estar
com mais compressão. Às vezes você tem uma diferença construtiva num pistão que foi colocado errado, uma taxa de compressão elevada, causada por uma reparação que possa ter sido feita num cabeçote, uma troca de válvulas, uma válvula errada que foi colocada, aonde naquela relação de compressão ela foi alterada. Sabe que no diesel isso é muito comum. No diesel tem que medir com muita precisão a altura do pistão. Exato. Onde que ele fica com relação ao plano do bloco. E isso tem diferentes medidas, e às vezes você pode ter um erro na altura do pistão. A sobressaída do pistão. E você vai ter uma diferença aqui. Outro efeito comum, carbonização. A carbonização ocupa espaço na câmara de combustão, então pode ter como resultado elevar a compressão, mas é falsa, é uma mentira. Mas é realmente o carvão ocupando espaço na câmara, né? Muito legal, beleza, então mais ou menos ficamos aí com 15% de tolerância. Se superou 15%, a gente já tem que olhar para desmontar. Exato. Algum problema, tem fuga em algum lugar, pode ser, já tem que ter uma intervenção mecânica. Então vamos imaginar que caso que nós tivéssemos aqui uma variação muito grande, um dos cilindros aqui, por exemplo, tivesse dado 10 bar de pressão, uma diferença acima do ideal de variação. Um outro teste que deveria ser feito agora é o teste de vazamento de cilindros, aonde a gente vai acoplar ao motor, ao pistão que está ali em ponto morto superior na fase de compressão, ou seja, está tudo fechadinho, tudo vedado. Vamos acoplar um equipamento que vai injetar comprimido e nós vamos medir o percentual de vazamento desse ar que está sendo injetado lá. Exatamente, é a prova que está aqui já desenhada. Exato. Vamos dizer assim, para entender um pouco mais em profundidade, se por acaso a gente tiver uma variação de pressão no cilindro, a gente quer ver com um pouco mais de profundidade por onde é que está vazando, por onde que a gente está perdendo essa compressão. Então a prova de vazão de cilindro nos orienta com relação a isso. E já que falamos por onde, quais são os locais possíveis de vazamento? Porque aqui não é conclusivo. A gente sabe que tem um cilindro que está com baixa compressão. Agora, aonde que está acontecendo esse vazamento? Será que é um problema de vedação numa válvula de admissão? Uma válvula de escapamento? Será que eu tenho um rompimento dessa junta de cabeçote para a galeria de arrefecimento do motor? Será que os anéis, a camisa já tem um certo desgaste que faz com que essa compressão vá lá para o cárter? Então, o nosso objetivo agora com o teste de vazamento de cilindro é ter um diagnóstico muito mais preciso antes de uma intervenção maior no motor. Exatamente. Se supõe que nessa posição onde Renato vai fazer as medições, ponto morto superior, carreira de compressão, válvula fechada, é para estar hermético. Então, se não estiver hermético, é por onde que está vazando. É claro que sempre é muita pressão, então sempre uma pequena fuga, ela é normal, é tolerável. Mas quando ela aumenta, a gente vai conseguir identificar por onde que está vazando. E aí já é um diagnóstico muito mais claro para saber que tipo de intervenção eu vou fazer, se eu tenho que desmontar cabeçote, enfim, se é o motor mesmo, se é anéis, pistão, por onde que está vazando. Será que eu vou ter que remover o motor inteiro para uma retífica ou eu começo pelo cabeçote? É isso mesmo. Tudo isso vai fazer com que a gente ganhe tempo no diagnóstico com uma precisão maior de resultado. Muito bem, vamos fazer a prova? Então? Vamos lá. Eu acho que o que importa agora é ver isso na prática. Vamos lá. Muito bem, vamos aqui ao teste de vazão de cilindros. Nós temos uma ferramenta aqui que mede aqui o percentual de vazamento dos cilindros. Como que nós faremos aqui o teste agora? Primeiro, nós teremos que colocar o cilindro que nós queremos medir, aquele pistão que a gente quer medir, em ponto morto superior e na fase de compressão. Isso, por que na fase de compressão, Diego? Então, é o momento onde está tudo hermético, né? Ponto morto superior, fase de compressão, válvulas fechadas, aí é para não ter vazamento por nenhum dos possíveis lugares que já tínhamos mencionado, anéis, válvulas, sistema de refrigeração, por aí vai. O importante é que o ponto morto superior é porque a biela está em posição perpendicular. Se ela estiver um pouquinho inclinada, a própria força do ar comprimido vai deslocar esse pistão e aí a medição fica meio comprometida. Exatamente. Então você agora vai localizar um cilindro em compressão. Então nós já estamos aqui com um segundo cilindro em compressão. Então eu, com o auxílio de uma vareta ou de uma própria chave de fenda, a gente introduz aqui no orifício da vela. E no caso aqui já estamos com uma quinta marcha engatada e uma roda suspensa. Então eu fui movimentando aqui até
fazer com que essa chave de fenda fosse ao topo e isso indicasse para mim o ponto morto superior. Tá, mas ainda não sabemos se está em compressão ou está em... Exato. Como é que a gente sabe se está em compressão? No ato da movimentação da subida do pistão, como eu já estou com a ferramenta introduzida aqui, quando eu vou movimentando o pistão a subir, eu já começo a escutar aqui uma pressão na mão. Já sinto aqui ela gerando uma pressão. Se gera pressão, significa que o meu cilindro está fechado. Fechado, está em compressão. Válvula fechada. Válvula fechada. Ok? Perfeito. Próxima etapa a ser feita é o quê? Conectar o nosso equipamento aqui ao circuito de ar comprimido da minha oficina. Então nós vamos conectar aqui e o outro lado nós vamos conectar a mangueira. Só uma referência, com quantos bar a gente trabalha? Porque se colocamos muita pressão, o motor vai girar, né? Vira um compressor, né? Normalmente é a pressão de ar comprimido da oficina, que varia ali entre 5 a 7 bar de pressão. Normalmente é essa pressão, não precisa mais que isso. Ok? Vamos lá? Então vamos conectar aqui primeiro o ar comprimido. Nós devemos aqui zerar a ferramenta, porque 0% de vazamento. Então vamos levar aqui até o zero. Sensível, né? Bem sensível. Se eu quiser fazer um teste aqui, ele em zero, se eu empurrar aqui a válvula e gerar uma descarga, ele tem que ir a 100%. 100% de vazamento. Perfeito. Exatamente. Então, a ferramenta está ok. Toda vez que eu conecto, gerando esse vazamento, eu preciso vir aqui e dar um pequeno ajuste na ferramenta. Para chegar ao zero. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo de medição num cilindro, mas toda vez que eu medir cada cilindro, eu vou zerar a ferramenta. Estando zerada, agora eu vou fazer o quê? A conexão da mesma. Ok. Vocês podem acompanhar aí o valor medido. Cada tracinho desse aqui significa 1%. Então ali nós estamos em 1, 2, 3. 3% de fuga. 3% de vazamento nesse cilindro. Perfeito. Ok? Como interpretamos isso aí? Bom, primeiro eu vou fazer a medição em cada um dos cilindros. Então eu não posso ter uma variação maior que 10 a 15% entre cilindros. Aqui, quanto menos vazamento, melhor. Beleza. Então vai ser o seguinte. Vamos fazer todas essas medições e depois voltamos no quadro para a gente volta a analisar. Legal. Outro detalhe também bastante importante. Aqui eu tenho um vazamento muito pequeno, 3%. Vamos imaginar que eu tivesse 15%, 20% de vazamento num cilindro. Aonde está vazando? Aí vem o detalhe da análise. Nós devemos escutar se o vazamento, se você percebe um ruído audível, aqui ó, na borboleta de admissão. Se você percebe um ruído aqui, uma perda uma fuga de ar comprimido aqui na admissão, sua válvula de admissão está com problema. Tem um problema de vedação. Você vai lá atrás no escapamento do carro, na saída de escapamento, escuta lá. Tá escutando lá um barulho? Válvula de escapamento com vazamento. Também aqui ó, na tampa do óleo do motor. Tira a tampa do óleo do motor, escuta aqui dentro do cilindro. Se eu tenho isso, eu tenho um vazamento, uma perda de compressão nos anéis, nas paredes. Foi pro cárter e subiu. Tampa de válvula dá para ouvir. Exato. E por fim, no circuito de arrefecimento. Aí vai ter bolhas, alguma coisa. Percebe borbulhar aqui ou uma elevação do nível, eu tenho um problema ali de falta de vedação da câmara de combustão com a junta de cabeçote, alguma trinca, uma corrosão do próprio cabeçote. Todas essas possibilidades por onde pode ter um vazamento, uma fuga de compressão. Exatamente. Agora nós estamos colocando ar comprimido e testando se está tudo hermético. Exato. Nós vimos que está 97% hermético. Exato. Tem 3% que é tolerável. É tolerável, não é perfeito. A partir do momento que você tem uma vazão maior, que você suspeita, às vezes, de um desgaste em anéis, você pode até tirar a ferramenta novamente, colocar uma pequenina quantidade de óleo dentro da câmara de combustão. Esse óleo, ele caindo ali ao redor do anel, ele vai fazer uma vedação e aí a sua próxima leitura, ao invés de ser 15%, ela vai para 10, 5%. O que isso significa? Significa que você tem realmente um problema de vazamento ali naquele cilindro. Preencheu de uma forma provisória. Exato. E ajuda a diagnosticar. Você tem uma precisão.
Ok? Então vamos fazer a medição em todos os cilindros e aí verificar o resultado. Beleza, voltamos com resultados para falar sobre eles. Exato. Ok, vamos lá. Bom, vamos lá, Diego. Beleza. Vamos analisar aqui os dados, né? Então nós tivemos aqui 2% no primeiro cilindro, no segundo 3%, no terceiro 3% e no quarto cilindro 4%. Ok, tá condizente com o que nós tínhamos medido lá na compressão. Está equilibrado, tá? Assim, a fuga é pequena, vazamento pequeno, compressão também equilibrada. Quer dizer que esse motor, do ponto de vista mecânico, se a gente estivesse fazendo um diagnóstico de falha, assim, ó, a mecânica pode confiar que está tranquilo. Muito bom. Agora existe um último teste, um teste que a gente não desmonta nada praticamente no veículo, que é um teste que o FSA 500 permite a gente fazer um teste de compressão nesse motor. Legal. Vamos fazer? Vamos preparar então para fazer esse teste, porque esse aqui, ele traz um valor real. Nós vamos fazer agora um teste utilizando tecnologia para trazer uma referência e um valor orientativo, né? Por isso se chama compressão relativa. Vamos montar o equipamento e a gente explica como é que funciona e quais são as bases para trazer esse resultado. E como o Renato falou, sem desmontar nada. Aqui nós tivemos que tirar um monte de coisa, né? A parte do filtro de ar, velas, colocar manômetro, tem uma mão de obra, não é uma grande coisa, mas dá para fazer também de uma forma mais simples. E aqui é tranquilo, mas sabe, veículos que chegar a acessar as velas não é tão simples assim. É mais complexo. Vamos ver essa mágica aí. Vamos ver então. Vamos lá. Muito bem, já estamos aqui na frente do carro para fazer a última medição de toda essa sequência que fizemos, compressão, vazamento de cilindros. E agora esse teste aqui se chama de compressão relativa, porque quer dizer, uma medição indireta, por isso é relativa. As anteriores eram diretas, a gente mediu no cilindro, agora é através de um componente que o equipamento vai tirar uma conclusão relacionada à compressão do motor, por isso é relativa, é medição indireta. Legal, analisador de motores, e nós vamos fazer umas conexões aqui, o Renato vai começar conectando e explicando. Já começamos aqui conectando bateria, é uma referência sempre. Tensão é uma referência importante, positivo e negativo. Negativo em qualquer equipamento sempre é também a referência do zero, a diferença de potencial, quem é zero? Zero é negativo. Exato. E também é uma conexão de segurança que protege os equipamentos. Legal? Mas o que você tem na mão? Temos aqui uma pinça amperimétrica com capacidade de até 1000 amperes de medição. Essa pinça nós vamos conectar lá no cabo positivo do motor de partida. Então, o teste consiste em quê? Em medir a corrente, Diego, durante o ato da partida, com o motor querendo entrar para funcionamento. Então, no ato da partida, sem o motor pegar, claro, essa pinça amperimétrica vai informar aqui para o equipamento a corrente que está sendo consumida. Então, ao momento que a gente tem o pistão subindo em fase de compressão, exige um esforço maior do motor elétrico de partida. Com isso, a gente consegue observar a corrente que foi gerada nesse ato da compressão. Quem mexe com o motor, quem já montou o motor vai entender. Você viu quando monta o motor e você vai girando ele pouco a pouco, está na bancada, ainda não foi indo para o carro. Aí você vai sentir que um pistão entrou em compressão, aí fica mais pesado. Aí girou um pouco mais, é outro pistão que está em compressão. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Agora, quem é que está girando o motor? É o motor de partida. Então, toda vez que o motor de partida enfrenta uma resistência, tem que vencer uma resistência que é a compressão, automaticamente ele vai fazer um consumo maior de corrente elétrica. E é por isso que é relativo. Exato. A compressão será um resultado relativo à resistência mecânica que o motor de partida teve que vencer. Exato. Nós vamos ver isso depois em um gráfico. Mas, claro, ele é muito simples. A gente está falando até agora, conectar uma bateria e uma pinça amperimétrica. E fazer com que o motor não entre em funcionamento. Sim, então fazer desconexão de válvulas injetoras, bobina, para que esse motor não pegue. Lembrando sempre que bateria também em plena carga. Ok. Esse equipamento está conectado aqui no laptop e depois nós vamos ver na tela aí o resultado dessa prova. Então,
Então Pode conectar. Tem um sentido também, isso é importante, Tem sentido. Né? Sempre aqui no Born B+, da bateria. Temos uma seta aqui na pinça, sempre essa seta voltada ao Born B+, da bateria. Então esse vai no cabo, aquele cabo de maior diâmetro que vai para o motor de partida, porque a gente quer pegar realmente o consumo do motor de partida, não é qualquer consumo. Exato. Ok. Vamos nessa. E eu Vamos já conectar. Para dar partida no cabo. Ok. Temos a conexão e vamos dar entrada aqui no processo. Muito bem. Me avisa. Pode dar partida e segura na partida. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer a análise aqui do que o equipamento nos informa. Nós temos aqui alguns resultados, né, alguns dados aqui, a rotação que foi gerada lá pela partida, temos aqui a tensão, temos a corrente que foi medida. A corrente aqui na partida também, vocês veem essas ondulações, que é justamente os picos de corrente aí. E aqui nós temos a compressão relativa que foi gerada. Na verdade, essas barras aqui estão mostrando exatamente, apresentando de uma forma mais simples o que tem esse gráfico aqui. Se você repara, estamos de 0 a 720 graus de giro, né, do motor, quer dizer, 2 voltas completas. Por isso que demora um pouco, né, esse teste, porque o equipamento tem que se sincronizar. A partir desse momento, cada uma dessas ondas aqui que nós vemos é um consumo que o motor de partida teve que vencer. Quer dizer, isso aqui é relativo à compressão. A compressão freando o pistão, exercer um consumo nesse cilindro e nesse outro. Reparem que a gente não sabe quem é quem, não sabemos se esse é um, se esse é o 2, não tem ordem de ignição, a gente não sabe quem é quem. Sabemos que o motor de 4 cilindros teve 4 consumos, em 2 giros completos do virabrequim. Isso que nós sabemos. E agora esse mesmo valor aqui, nessa coluna está expressado negativo, em amperes, porque né? é ampere, é consumo de corrente, negativo porque a gente retira isso da bateria. E giro do motor, aqui quantos graus de giro do motor. Aqui está expressado, né, de uma forma mais simples para a leitura. Tá vendo que mais uma vez aqui não disse 1, 2, 3, se ele coloca assim, esse é um cilindro A, B, C, mas eu não sei quem é quem. O que eu tenho que reparar aqui, o que tenho que ver aqui? Renato, o que vamos explicar? Justamente essa variação. Aqui eu tive um consumo de corrente de 49,7 amperes, aqui 50, aqui 48, aqui um pouquinho mais. Então, quanto maior o consumo, como o Diego falou, maior foi o esforço gerado pelo motor de partida em movimentar aquele pistão que estava na sua fase de compressão. Então, eu tenho uma relação entre o consumo de corrente e o esforço na compressão. Isso me traduz também, quanto maior a corrente, maior o esforço, maior a compressão gerada por aquele cilindro. Eu não tenho uma medição direta, né? O que eu vou reparar aqui, mais uma vez, é o equilíbrio. Como que está esse motor equilibrado? Então, assim, se eu tenho uma dúvida, se aqui supero mais 15, 20%, aí temos que partir para a medição anterior que a gente fez. Compressão, e se tenho mais dúvidas ainda, eu vou para o vazamento de cilindros, porque aí estou fazendo uma medição direta. Só que o que acontece? Através de uma medição indireta, eu posso descartar completamente um caminho. Se eu vou pela mecânica, para investir tempo no diagnóstico, ou se eu vou pela eletrônica. Vamos supor que eu tenho vazamento de uma válvula, uma dessas pernas aqui, um desses gráficos aqui vai estar muito baixo, então assim, não vou nem ver chicote elétrico, sensores, porque eu sei que tem um problema mecânico, simplesmente conectando basicamente uma pinça amperimétrica bloqueando a partida. Ok, então o que traz essa forma de avaliar compressão relativa, mais uma vez, medição indireta, é produtividade, agilidade, para poder diagnosticar, vamos dizer assim, de uma forma muito rapidamente, simples. Te traz esses benefícios. Mais uma vez eu comento, aqui nós estamos com um veículo bastante conhecido, extremamente simples, os técnicos já dominam, mas pensa que você tem um V8, um V6, tem aqueles motores boxer que as velas estão escondidas lá, então é muito mais fácil
partir por um teste desses, né, antes de chegar desmontando componentes. E algo visual e simples, até para uma demonstração ao cliente, né? Muito bem. Pessoal, eu queria fazer um comentário. Todos esses sistemas que nós estamos falando aqui, de diagnóstico através da compressão, diagnóstico através das medições, a gente entra em bastante profundidade nos treinamentos, nos cursos que nós temos aqui no Centro de Treinamento. E eu queria fazer um convite também para todos que nos assistem aqui em Quintas Automotivas, frisando o seguinte: é aberto para todo mundo. Aqui vem técnico, aqui vem entusiasta, aqui vem todo mundo que gosta de técnica, pode vir aqui e fazer um curso, um treinamento, passar uns 2, 3 dias, uma semana, dependendo do curso, com a gente, mergulhando nesse mundo da tecnologia automotiva, ok? Espero que a gente tenha sido assim, tem ajudado vocês aí, né? Explicar um pouco como funciona essa parte da compressão, relação de compressão, eficiência volumétrica e como aplicar isso no diagnóstico. E se você gostou, como sempre, deixa aquele like no nosso canal, coloca os comentários, coloca também o que você gostaria de fosse apresentado, ouvir, né? A nível de conteúdo, e acompanhe a gente, que fique tranquilo que nós estamos acompanhando vocês também. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, tchau.